Olá, hoje pela sua TVC, TV Correio da Manhã, entra no ar o programa Rodrigo Betting Opinião. Hoje temos uma grata satisfação de estar conosco aqui para a gente poder avaliar um pouco o quadro político nacional, o quadro político do nosso estado, enfim, muita coisa acontecendo. O cientista político, coordenou já várias campanhas, é uma das pessoas que mais entende política no Rio de Janeiro, Jackson Vasconcelos, que me dá o prazer de estar conosco aqui hoje. Prazer é meu, cara. Quem mais entende política no estado do Rio de Janeiro é você. Eu te avisei que você ia voltar no programa, né? Te avisei. Você avisou. Eu fiquei ali aguardando. Tive aqui no primeiro programa. É verdade. Isso foi um grande sucesso. Para mim foi uma vaidade, cara, porque todo mundo que vem aqui, eu recebo, né? Vejo os programas assim, mas eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Porque primeiro você não tem como desfazer, né? Não tem jeito. Tem jeito. É marcante. E quando você for o primeiro e volta, é porque foi muito legal. Deu certo. Tu vê que eu posso ser até, de certa forma, vaidoso, né? Exatamente. Cara, mas sem brincadeira, aqui estar com você é um prazer imenso, cara. Prazer imenso. Política é um... Jackson, muita coisa acontecendo a nível nacional, nível, enfim, regional. A gente tem muito assunto hoje, mas eu queria começar comentando, vendo um pouco da sua visão do panorama internacional, porque o Brasil está dentro de um contexto. Nós temos visto na América Latina uma, digamos assim, uma tomada do poder pela esquerda. A própria Colômbia agora, tivemos eleição nessa semana que passou agora na Colômbia. A Colômbia sempre foi governada por partidos de centro e partidos de direita, e a esquerda, um ex-guerrilheiro agora, ganhou a eleição na Colômbia. Você acha que isso é um fenômeno assim que influencia o Brasil, ou enfim, cada país é um país? Como é que você vê esse cenário internacional? Não existe essa coisa de cada país ser um país, porque o ser humano é igual. O ser humano no mundo todo ele pensa com certos graus de racionalidade. Então, se eu estou vendo que meus vizinhos estão indo por um caminho, a tendência é que eu vá junto. Isso em qualquer situação, em qualquer circunstância da vida. Quer dizer, quando você está marchando numa direção e alguém está marchando no sentido contrário, parece coisa de outro mundo. E esse caminhar para a esquerda, ele não está sendo só na América Latina. Todo mundo esquece que nos Estados Unidos os democratas têm essa posição. Eles estão mais à esquerda do que os republicanos, estão à direita. Então, esse movimento é natural e eu acho que o Brasil pode caminhar na mesma direção. O que não é igual é a questão dos candidatos. Os candidatos são diferentes. A história, por exemplo, do Gustavo Petro na Colômbia é completamente diferente da história do Lula aqui. Você pega, ele foi guerrilheiro lá porque ele queria mudar o país pela violência, pelas armas. Ele queria mudar a realidade dele. Então ele entra como guerrilheiro na juventude dele, no M19, para enfrentar essa situação. No Brasil, com o Lula é diferente. O Lula entra na política para defender os interesses corporativos de um sindicato, que naquele momento era o sindicato da elite nacional, que era a indústria automobilística. Sim. Então você já tem, por origem, objetivos diferentes. Depois você tem por formação. O Lula não tem formação intelectual. O Gustavo tem formação intelectual. É um sujeito que, inclusive, estudou na Espanha, de gestão pública e etc. Como o Lula disputou 3 eleições. Mas o Lula disputou 3 eleições, sendo todas as vezes que ele disputou, ele era o mesmo cara. Para ser diferente, ele precisou de um marqueteiro. O Gustavo não. O Gustavo ele disputou sempre com o mesmo discurso, avançando esse discurso. Ele vai avançando porque ele vai se convencendo. Então você tem quadros distintos, disputando essa posição. Agora, sem dúvida, a esquerda está avançando. Está avançando em todos os cantos, com personagens diferentes. Não sei como é que será no Brasil. Sem contar que também, no caso da Colômbia especificamente, é um país que nunca tinha experimentado um governo de esquerda. Nunca. É a primeira vez. Não é o nosso caso. No nosso caso, nós tivemos, durante os últimos 20 anos, não pode dizer que o Fernando Henrique é um cara de direita. Não, sempre foi esquerda. Então, assim, durante os últimos 20 anos, você teve governantes com uma tendência maior à esquerda. Nós experimentamos um governo de direita nos últimos 3 anos, aqui no Brasil. E que sobreviveu, né? Que arribou, você quando teve o movimento de direita, Jânio não sobreviveu.
as pressões da esquerda sobre ele foram muito grandes. Aí ele faz aquela loucura de se aproximar da esquerda de Cuba para tentar conviver. Até hoje a gente não sabe exatamente o que fez a renúncia do Jânio, mas quando a gente vê o grau de pancadaria em cima do Bolsonaro, a gente pode imaginar. Chega uma hora que o cara cansa, joga a toalha, porque ou é tudo ou nada. Depois você teve o Collor, que vem também nesse aspecto de direita. Também não resistiu. Você tem um Bolsonaro que está aí, uma pancadaria imensa da esquerda. Por quê? Porque a esquerda ela é mais organizada, ela é muito mais ideológica e ela sabe brigar pelo poder. Isso no mundo inteiro ela é assim. Quando ela sai na disputa pelo poder, é tudo ou nada. A gente está vendo isso no Brasil. Até as opiniões, elas não têm nenhuma relação com a racionalidade. Sim. Se o cara é meu, ele pode roubar. Se ele não é meu, eu faço festa quando ele é preso. Sim. A esquerda sabe fazer isso, né? A direita não sabe fazer, não consegue fazer. A gente teve exemplo, por exemplo, Lacerda, na Guanabara. Lacerda era um tipo do cara que não sabia construir poder. Tanto é que ele morre na praia. Ele sai fazendo, batendo de um lado e do outro e morre na praia. Então a esquerda ela leva uma vantagem no mundo inteiro, porque ela é organizada e ela tem a noção absoluta do poder. Então, ela briga, ela não tem vergonha de ser contraditória. Lula, quando se elegeu em 2002, ele se elegeu com a contradição. O ministro da Fazenda dele foi um deputado do PSDB, banqueiro, eleito, que renunciou ao mandato para ser ministro. Presidente do Banco Central. Presidente do Banco Central. Que talvez seja mais importante que ser ministro, né? Muito mais. No Brasil, principalmente, o poder de um presidente do Banco Central é uma coisa absurda, né? Sem dúvida. Agora, você falou da questão dos valores e de como a esquerda ela se prepara para a guerra, né? E nós tivemos hoje um caso que eu avalio que é grave para a campanha do presidente Bolsonaro, que é a prisão do ex-ministro da Educação. Não seria tão grave, do ponto de vista político, né? Não do ponto de vista jurídico, mas não seria tão grave se o Bolsonaro não tivesse dado declarações tão contundentes a favor do ex-ministro. É porque ele afastou o ex-ministro. Se ele tivesse dado declaração, ele dizia, olha, eu já suspeitava de alguma coisa, afastei, ele vai lá se explicar. Mas o Bolsonaro fez aquela frase que estão já explorando bastante na internet, que ele botaria a cara no fogo pelo ex-ministro. E você vê a esquerda fazendo um estardalhaço com isso, esquecendo de tudo que aconteceu com o PT nos últimos anos. Né? Quer dizer, assim, é o Roto falando esfarrapado, né? Então, só porque você entrou no tema, você já se adiantou, então estou voltando. Eu até gravei um vídeo sobre isso hoje, porque realmente é um negócio assim impressionante. É o duplo padrão. Né? Você, para os inimigos, corrupção é gravíssima. No meu caso, é golpe, é injustiça, é perseguição e por aí vai. Né? Você sabe que quando eu estava chegando aqui para a gente fazer o programa, eu estou rindo por isso. O assunto estava rolando. Eu fui me identificar na portaria, tinha dois caras conversando. Um deles, nitidamente bolsonarista. E o outro agredindo com o negócio da prisão do ministro. Eu achei interessante o quadro que o cara desenhou. Eu até pensei comigo, esse cara podia ser marqueteiro do Bolsonaro. O cara disse assim, vamos fazer um quadro onde você vai botar todos os ministros do Lula que foram presos e todos do Bolsonaro que foram presos. E vão mandar a população comparar. É a questão, cara. O PT hoje se levanta, faz uma festa danada, mas, teve muito mais gente presa do outro lado, né? Aí, se eu estou do outro lado, eu crio o argumento, mas também fiquei muito mais tempo no poder, né? Agora, a prisão do Milton, nesse momento, do ex-ministro, é muito ruim para o Bolsonaro, muito ruim, porque obriga a explicar. Né? E o Bolsonaro tinha um discurso que era o seguinte, no meu governo não teve corrupção. Óbvio, todo governo em qualquer lugar do mundo tem lá um carinha um despachante que deu dinheiro para um fiscal, um cara que guarda do trânsito que pegou um dinheiro do sujeito que está com o pneu furado, por aí vai. Você tem corrupção no mundo inteiro, mas institucionalizada, né, assim, no alto escalão, uma coisa organizada, uma coisa partidarizada. Né? O Bolsonaro tinha esse discurso que no governo dele não tinha.
Quando um ex-ministro da Educação é preso, em que pese não está condenado à prisão preventiva, e com as declarações contundentes que ele deu, obviamente isso vai causar um dano na imagem dele, enfraquece o discurso. Né? Eu lembro da eleição passada de prefeito, que eu estava coordenando a campanha do Crivella, e o Crivella tinha um discurso muito forte de honestidade. Né? O Eduardo Paes, cheio de problemas na justiça, 17 acusações de corrupção, e o Crivella era um discurso muito forte contra isso. Quando ele toma uma busca e apreensão, uma semana antes de começar o processo eleitoral, é óbvio que enfraquece o discurso. Né? Você trabalha com imagem. Exatamente, enfraquece o discurso. Né? Agora, eu acho que o problema do Bolsonaro, talvez esse nem seja o maior, né? Porque a gente olha a eleição no mundo inteiro e a economia sempre é um fator decisório. E essa guerra na Ucrânia, esse aumento do preço dos combustíveis e que empurra todo o setor produtivo, né, a aumentar os preços, aumento de alimentos, principalmente dos grãos, né, porque a Rússia é uma grande exportadora também de grãos. Esse negócio não sinuca de bico, tá difícil o Bolsonaro sair disso, né? Tá difícil, ele não tem como sair. Não tem, porque a crise não é dele. A crise é um acúmulo de posições que aconteceram no mundo todo, especialmente agora com a guerra, mas aconteceu no mundo todo, que foi a pandemia. A pandemia cravou um problema muito sério na economia mundial. Então o Brasil, além de passar por isso, por mais que diga, porque fechou, porque não trabalhou, o que importa, é uma pandemia, cria em você, em mim, um certo pavor, né, porque você não sabe o que vai acontecer. Sim. Aí você, evidentemente, você retrai seus investimentos. Você começa a guardar recursos para a situação em que você precisa muito mais para cuidar da sua saúde. Então, a economia não tem remédio agora. Pode espernear, pode bater de frente com a Petrobras, pode fazer o que for, o povo está sentindo no bolso. O único caminho para o Bolsonaro, que é o que ele está tentando fazer, é mostrar ao povo que ele não é culpado do processo. Mas ele tem uma oposição dizendo que é. E a oposição começa a fazer demonstração de preço. Assim, na época do Lula custava tanto, hoje custa tanto. E o povo mais pobre, principalmente, que o que mais sente esse aumento dos preços dos alimentos e do gás de cozinha, esse cara não quer muito saber da guerra na Ucrânia, né? Não. O fato é que ele vai no supermercado e não compra mais carne. E aí ele começa a ter uma lembrança, as pessoas até um pouco mais de idade, que ele vivia melhor. Óbvio, não estou defendendo aqui. A época o Lula pegou um céu de brigadeiro que não tem mais tamanho. Mas você explicar isso num processo eleitoral é muito difícil. Que o Lula pegou o mundo crescendo para burro, comprando tudo quanto é commodity do Brasil, que a dívida pública versus PIB era de 35%, 40%. Enfim, toda uma conjuntura muito favorável. É que o Bolsonaro, de certa forma, também. Se a gente olha antes da pandemia, por que o Bolsonaro tomou a posição que tomou com relação à pandemia e o Trump tomou também nos Estados Unidos a mesma posição? Porque eles entraram em pânico. Eles entraram em pânico por quê? Porque a economia vinha bem. Antes da pandemia, já se falava numa reeleição em primeiro turno no Brasil. Ninguém discutia, Rodrigo, nos Estados Unidos, o fato do Trump não se reeleger. Não existia isso. Estava voando a economia americana. Tranquila. Eles receberam no peito a pandemia. Né? E aí cada um reagiu de um jeito. Aí hoje eu vejo que o Bolsonaro reagiu de maneira equivocada. O Trump sofreu a derrota dele, e o Bolsonaro pode não sofrer a derrota, porque houve uma diferença de timing. Não, a reeleição do Trump era logo em cima, era uma reeleição indireta, porque lá todo mundo esquece disso. Mas a reação dos dois da pandemia pelo desespero de querer enfrentar a pandemia com o discurso foi um mau negócio. Isso que aconteceu. A economia desarrumou. Do mesmo jeito que o Lula teve boa economia, Dilma teve ruim, Bolsonaro teve boa e teve ruim. Ele poderia ter sobrevivido melhor com a crise econômica, se ele, em vez de fazer toda aquela parafernália que ele fez, fizesse o discurso correto. Agora, muita coisa no Brasil não aconteceu, não
não foi mais profunda na crise porque o Bolsonaro agiu. As empresas receberam Pronamp, houve todo o cuidado em botar dinheiro na mão da população. Injetou dinheiro nos estados e nos municípios. Não, os estados, tanto é que os estados estão saneados. As contas dos estados estão indo muito bem, obrigado, porque houve, durante a pandemia, uma injeção de recursos do governo federal muito grande. Agora, a economia é decisiva. Eu me lembro da campanha de reeleição do Reagan, foi uma campanha que eu guardo ela até hoje como case. Ele chegava na televisão e dizia o seguinte: põe a mão no seu bolso. Se tiver mais dinheiro que você tinha quando eu entrei, vota em mim. Se tiver menos, pode votar no meu adversário. Que a crise econômica é isso. Né? Hoje, aí eu digo, fico muito à vontade para dizer, hoje a esquerda está com muita dificuldade porque o candidato não tem as qualidades que poderiam ser defendidas diante da população. O PT chega errado no processo. Hoje, o candidato ideal para a esquerda não seria alguém que tenha que se explicar tanto quanto o Lula. Poderia estar nadando de braçada, como aconteceu na Colômbia, como aconteceu no Chile. A grande dificuldade da esquerda aqui é o representante. O representante foi preso por corrupção, sujeito que não justifica mais o patrimônio que tem, o sujeito que não justifica mais os discursos que faz, porque perdeu completamente o norte do discurso. Então isso é que enfraquece muito a oposição. Você sabe, Jackson, eu estava vendo outro dia um discurso do Lula e assim me deu a impressão de que ele está começando a dar uma rateada. Total. Eu não sei se era uma impressão minha, mas eu vi o discurso inteiro e achei ele em um determinado momento. Sabe quando a pessoa vai devagando, se perde no discurso? Ele sempre foi muito assertivo nos discursos dele. O Lula é um grande orador, né? Em que pese ele tem lá os seus problemas de líder português, que são, mas ele é um orador de mão cheia. Eu achei ele meio assim, divagando, se perdia no discurso, voltava. Eu não sei até que ponto isso numa campanha, porque também é o seguinte, quem está apanhando é o Bolsonaro, só o Bolsonaro apanha agora. O Lula não apanha. Quando começar a campanha, essa pancadaria ela vai se igualar. Eu não sei se vai ser o suficiente para o Bolsonaro tirar essa diferença que existe. Alguns institutos dão 15, outros 18, outros 10. Eu não acho que essa diferença seja tão grande. Eu acho que os institutos, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. Eu acho que os institutos de pesquisa eles têm um erro metodológico muito grave. Eu depois vou te dizer qual que eu acho que é. Mas há uma diferença. O Lula está na frente hoje, principalmente por conta geograficamente do Nordeste, que a diferença é muito grande, e dos mais pobres que estão sentindo demais o peso do aumento dos preços. Agora, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Você acha que a hora que igualar esse tempo e a pancadaria se igualar, você acha que há espaço para o Bolsonaro tirar essa diferença, mesmo com os problemas da economia? Ele tira. Acho que não. A questão, primeiro, a maneira de eu olhar, né, sem analisar a pesquisa, a maneira de eu olhar o processo. Você hoje tem 2 candidatos disputando a eleição. Eu não estou nem falando mais de terceira via, não perco mais tempo com esse negócio. São 2 candidatos disputando a eleição. A grande questão é que essa eleição tem que acontecer em 2 turnos. Ela precisa acontecer em 2 turnos. Então hoje não existe nenhuma dúvida que vai acontecer em 2 turnos. E aí pode dar um ou pode dar outro. Quando eu chego nessa situação, quando eu chego nesse tamanho do gráfico, aí eu me coloco da seguinte maneira. Será que o Bolsonaro tem mais a perder? Esse episódio do Milton tiraria dele alguém? Acho quase impossível, porque esse alguém não tem para onde ir. Quer dizer assim, Bolsonaro perderia? Não. Então eu acho que ele fica onde está. Quem está ali pode crescer? Ele pode crescer, desde que o outro comece a perder. Aí eu digo o seguinte, o Lula tem condições de perder? Tem na hora que a campanha começar, que é o que você diz. Você está colocando com tranquilidade. O Lula ainda não apanhou o suficiente. Está tudo passando a 1000 maravilhas na vida dele. Mas na hora do confronto para valer, você imagina uma mesa redonda com jornalistas fazendo pergunta naquela rodada. Por mais que a Globo proteja, por mais que a Folha proteja, algumas perguntas o Lula vai ter que responder. Sim. Tá? E ele hoje não é mais o Lula do passado. Ele hoje está de fato errático, ele está perdido no discurso dele. Ele passou um mês aí falando uma quantidade de besteira
que se o Bolsonaro souber explorar isso na campanha, pela questão dos costumes, isso é... Você sabe que o brasileiro é mau, né? Mas ele é mau porque ele gosta de ser cômico, então ele não perde a piada. Então uma coisa que muita gente tem dito é o seguinte, pô, o Lula ficou muito tempo preso e teve tempo para ler, isso confundiu a cabeça dele, né? Que um cara que não tem leitura passou a ler. Então, mas você sente nitidamente que ele tem a cabeça cansada. Ele está completamente errático. Ele não tem mais aquela organização que ele tinha no discurso dele. Agora, ele também não está nisso por imbecilidade. Porque o que eu sinto ele sabe que ele tem um lado e só aquele lado funciona. Ele está mais interessado em convencer sobre aborto, mais interessado em convencer se a polícia é boa ou ruim. Ele não quer mais saber disso. Ele sabe que esse lado está com o Bolsonaro. Ele tem que manter estável o outro lado. Então, aí quando você olha esse quadro, você assim, quem tem a perder? Lula. Quem não tem a perder? Bolsonaro. Quem tem a ganhar? Bolsonaro. Tem máquina, tem tudo isso e tem um confronto. Então, eu acho que o Bolsonaro pode tirar essa diferença, sim. Surpresa nessa eleição é impossível? Não é impossível. Ela é possível, porque o eleitor não se pronunciou ainda. Então, enquanto o eleitor não falar, vale tudo. Então, vamos imaginar que o eleitor chegue à conclusão seguinte, cara, eu quero alguém diferente, eu quero mesmo. Cansei desse negócio, quero um, quero outro. Qual é a figura que é diferente nesse passo aí? É uma mulher. Por ser mulher é diferente. Não pelas qualidades da mulher, porque você olha assim, está todo mundo igual. Você fala, pô, tem aqui, ó. E aí começa a prestar atenção. Que a Simone Tebet pode ali fazer uma diferença, né? Agora, só vai se substituir um deles. Mas já que eu não acredito, primeiro que o Brasil é um país continental. A pessoa se fazer conhecida num processo eleitoral é muito difícil. Só numa explosão dessa. A senadora do Mato Grosso, se fosse de São Paulo, já largaria com um nível de conhecimento grande num estado que tem 25% do eleitorado. Mas não entendeu? Mas é a única surpresa possível. Mas eu se não não tiver essa surpresa... Você vê as pesquisas espontâneas, na espontânea, o eleitor decidido já corresponde a mais de 75% do eleitorado. É muito difícil, você pergunta o grau de certeza de voto, é muito alto também, é muito difícil num ambiente desse um candidato conseguir 25%, 30% e sobrepujar um dos dois e tirar um dos dois do segundo turno. Sem essa surpresa, eu acho que a surpresa é quase impossível, né? A eleição vai ser decidida entre os dois. E quem tem mais chance de crescer é o Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro, se ele for para a questão dos costumes, eu acho que ele tem uma chance. Ele tem que ignorar um pouco o discurso da economia, na minha opinião. Total. Ele tem que discutir costumes com o Lula. O Lula, afinal de contas, você é a favor ou contra o aborto? É um tema que ele vai ter que encarar temas. Vai ter que encarar temas. Ele já está fazendo isso. Você diz que o menino que rouba um celular na rua é um pobre coitado que é vítima da sociedade. Você acha isso mesmo? Quer dizer, você defende bandido? Eu acho que é o caminho que o Bolsonaro tem que ir, porque realmente, sobre a ótica econômica, é muito difícil você explicar para a população que não está conseguindo comprar carne no supermercado. A culpa não é minha. Teve uma pandemia, eu avisei a vocês que a pandemia dá problema, agora tem uma guerra, aí tem guerra, o cara não consegue vender os produtos dele, aí o nosso aqui sobe, aí o cara que está vendendo aqui fora prefere vender lá para fora, está vendendo aqui dentro, prefere vender lá para fora. Isso é muito difícil explicar para o cara que ganha um salário mínimo e não está conseguindo comer. Não, o cara não entende isso, o cara acha que o governo tem que resolver o problema dele. O brasileiro tem essa mentalidade muito estatal, né? O governo tem que solucionar todos os meus problemas. Então, dentro dessa visão, o discurso do Lula mais à esquerda, ele prolifera muito bem. Tanto é que é onde ele está ganhando com folga do Bolsonaro. Então, assim, eu acho que saída para o Bolsonaro talvez seja uma... E a pauta que deu a eleição a ele, a pauta dos costumes. Sim. E ele está fazendo isso. Eu assisti outro dia. Para mim, foi a melhor apresentação dele, do ponto de vista de didática. Falando para uma igreja, eu acho. Não sei se Mato Grosso. É agora, há pouco tempo, está na rede. Um discurso muito firme. Um discurso de amedrontar. Ele falou sobre Fidel, dizendo que pastores como vocês foram para o paredão. Eles vão colocar no paredão. Ele indo muito por isso, a questão da família,
questão dos homossexuais, questão não sei o quê. E, curiosamente, quando ele falou assim, eu vou apoiar a CPI da Petrobras, a igreja ficou toda em pé e aplaudiu. Ou seja, ninguém tem noção de que ele podia estar demitindo todo mundo em vez de estar fazendo CPI. Mas o discurso dele é muito isso. Ele expôs o Alexandre de Moraes. A imprensa não chamou atenção para isso, mas ele expôs porque ele contou como é que foi a reunião com Michel Temer. Está na rede. Ele dizendo, eu fui a São Paulo, fiz o 7 de setembro, acho que me exaltei e tal. Quando cheguei no palácio, encontrei o Michel Temer, porque ele falou. E ele me pediu para recuar. Nós ligamos para o Alexandre de Moraes, ele ainda fez o sinal assim, celular em cima da mesa em viva voz. O Alexandre de Moraes disse que ia recuar desse negócio de fake news se eu recuasse do discurso que eu fiz. Eu recuei o discurso que eu fiz e ele não recuou no fake news. Mas ele está indo muito para esse lado, porque ele sabe que a economia não dá para discutir, cara. Não dá. Os preços subiram, a gasolina está um absurdo, está tudo... Ó, ele não tem essa história de guerra. Guerra não está me atingindo, entendeu? Eu não consigo visualizar. Não consegue, essa compreensão é muito distante para a população. Se ele for para o discurso da economia, ele vai embarcar errado. Agora, eu acho que ele sabe, né? Ele sabe, eu acredito que ele vai continuar batendo muito no PT pelos costumes, muito pela questão da família, não é à toa que ele trouxe a esposa para o jogo. Ela tem várias qualidades para uma campanha. Primeiro, é jovem, tem disposição, é bonita, é evangélica, não esconde isso, e é mulher. E é mulher submissa. Essa troca do general pela Tereza Cristina na vice talvez fosse uma coisa que eu ajudasse também nesse eleitorado que ele perde também muito, né? Ele é um candidato com eleitor basicamente masculino, né? O eleitorado feminino também o rejeita mais do que o masculino. Então, eu acho que ele sabe jogar, ele está jogando. Eu não estou vendo no PT capacidade de criar coisas novas. E o Bolsonaro tem capacidade de criar coisas novas, ele vai criando fatos. Ele ia esticar esse negócio da Petrobras mesmo quando ele foi atropelado pelo Milton Ribeiro. Isso aí tirou o foco. Mas ele ia para dentro da Petrobras porque eles medem, cara. Não é possível que o presidente da República não tenha medição. Ele deve medir. O povo tem horror da Petrobras, então vamos para dentro. Eu não mando na Petrobras, vamos para dentro. Então ele está fazendo muito esse jogo. Mas aí ele apanha agora com a prisão do ministro. Sem dúvida. Bom, vamos um pouquinho para o nosso plano aqui estadual, porque se no plano nacional nós temos, numa pesquisa espontânea, 75% do povo decidido, em tese, em quem vai votar, obviamente decisão mesmo só na hora que você digita lá o número do candidato, mas em tese é o que as pesquisas estão dizendo, aqui no estado do Rio de Janeiro a situação é exatamente oposta. Você tem um grau de em torno de 25% só das pessoas, e 75% das pessoas não decidiram espontaneamente em quem vão votar. Por que você acha que tem essa diferença tão grande do plano nacional para o plano estadual, esse grau de decisão do eleitor? Porque não estão encontrando aqui os candidatos linkados ao grau nacional. Não estão encontrando. Porque, Rodrigo, uma coisa que eu não tenho medo de errar, posso errar, mas não tenho medo de errar. Essa eleição ela vai ter dois lados, o Brasil inteiro. Também acho. Até deputado na rua para pedir voto, o cara vai querer saber se ele é 13 ou 22. É o cara que vai votar. Porque o cara que não é a favor de nenhum dos dois, esse cara vai abster ou vai votar nulo ou branco. Ele não vai. A guerra é essa. No Rio de Janeiro, você não está conseguindo refletir esse quadro. Porque ninguém sabe que Freixo é Lula. Esquece. Pode medir isso trocentas vezes. Vão saber, né? Vão saber na campanha, mas ninguém sabe que Freixo é Lula. Ninguém sabe que Cláudio Castro já é Bolsonaro. Do mesmo jeito que na campanha vão saber que o Freixo é Lula, não sei se vão saber que o Cláudio Castro é Bolsonaro. Não sei se o Cláudio vai deixar acontecer isso. Mas eu acho até que ele deu uma entrevista, na minha opinião, equivocada no Valor Econômico. Perguntam ele se ele é bolsonarista, ele diz que ele não é bolsonarista, ele é castrista. Isso até na cabeça da população gera uma certa confusão, porque castrismo, você parece que está remetendo a Fidel Castro. Mas erro de comunicação ele tem um monte, né? Eles partiram, a estratégia política deles no Palácio, para mim, muito claramente,
eu vou continuar ficando no meio do campo porque eu mordo num pedaço e mordo no outro. Então, enquanto essa configuração Lula no Rio de Janeiro não estiver definida, esse jogo pode funcionar, mas quando definir pode ser um estrago para ele, porque ele vai precisar da marca Bolsonaro. Sem essa marca ele não vai. Inteligentemente ele está evitando que entre no jogo alguém que tem essa marca. Isso que eu ia te dizer. Não, tá fazendo isso. Não há alternativa, né? Não. Então ele vai ficando ali. Por isso que dá esse grau de indefinição, porque ninguém sabe quem são os candidatos de Brasília. Que a hora que definir, amigo, eu acho que vai ser de rodão. Eu estou sentindo isso. As pessoas querem saber quem é o candidato do Bolsonaro, quem é o candidato do Lula. É por aí que a eleição vai. Como aqui está nisso, nesse jogo de empurra, não sei se o Freixo consegue assumir essa postura. Já tem mais essa. Porque ali também parece que está tendo muita discussão interna. Freixo tentando tomar do lado do Cláudio, tentando chegar para o centro. Quando o abraço do Freixo era no Lula e ponto final. Ali ele não tem saída. Você acha que essa possível ingresso do César Maia na vice do Freixo não seria algo positivo para ele? Eu não acho positivo isso. Essas confusões no Rio, Rodrigo, sempre criaram. Aí o eleitor fica mais confuso do que certo, entendeu? E fica vulnerável numa campanha, muito vulnerável. Se o outro lado souber usar, fica vulnerável. A milícia entrou na política pelo PFL, cara. Só eu estou dizendo, está lá. Pega ali no Google, pum. Ok? O cara combateu a milícia. Quem comandava o PFL era o César Maia. Então tudo isso entra no jogo. Na hora que é para pegar e matar, vai entrar isso tudo no jogo. Mas por outro lado você também tem uma fragilidade clara, né, talvez uma das maiores que o Freixo tem. Para mim, estão duas fragilidades que o Freixo tem nesse processo. A questão dos costumes, que certamente num estado que tem pelo menos 35% de evangélicos, fora os católicos praticantes, né, quer dizer, você tem uma população conservadora nos costumes, então essa questão dos costumes é um ponto de fragilidade. Outro ponto de fragilidade é a falta de experiência administrativa. Total. O Freixo nunca administrou nada. César tem um monte. O César Maia foi secretário de Fazenda do Estado, prefeito 3 vezes. Então, você acha que isso não ajudaria ele no discurso? Seria meio que um posto Ipiranga do Bolsonaro com o Paulo Guedes na eleição passada? Ajuda no discurso se não tiver oposição. Porque se eu estou na oposição, eu faço o discurso ao contrário. Quer dizer, eu prefiro o César na cabeça. Quem é que me garante que um homem com 70 e poucos anos, que todo mundo sabe que está entrevado, tem dificuldade, porque ele mesmo diz, vai ser a minha garantia para um jovem com 8 anos de mandato? Então, quando você tem oposição, né, e a campanha é isso, tudo isso vem para a mesa. Eu, pessoalmente, acho que é um sacrifício que o César não deveria pagar. César não precisaria passar por isso. Mas o César entregou a vida dele ao Rodrigo Maia e ponto. Ele mesmo diz isso, não sou eu que estou dizendo. Toda hora que você pergunta alguma coisa ao César, é o Rodrigo. O Rodrigo vai ouvir o Rodrigo. Eu acho um erro gritante na vida do César passar por essa experiência ganhando ou perdendo. Se ganhar, não vai ter coisa nenhuma nesse governo do Freixo. Não vai ter mesmo. Não é o Freixo que manda no governo. Vai mandar no governo a esquerda. E a esquerda não tolera o César. O César não tem o outro lado. Ele acaba ali. Ele vai ser vice-governador do Freixo. Qual é a possibilidade do Freixo deixar de ser governador para o César assumir em algum momento? Nenhuma. Agora, sem sombra de dúvida, no primeiro olhar, parece um bom negócio. Ameniza a imagem do Freixo, traz o César para o jogo. O César que, na disputa para o Senado, teve muito voto do Bolsonaro. Não venceu porque o Harold entrou, porque senão seria ele com o Flávio. Então, mas o problema de campanha é o diabo do outro lado, né? Sim. Que aí começa a discussão. Tem que combinar com os russos, né? Tem que combinar com os russos. Aí você apresenta assim, olha, o César é meu vice para me dar garantia, mas quem garante que ele vai viver? O tempo que você vai viver. César é meu vice para me dar garantia. Pô, mas você sabia que foi ele, com ele que a milícia entrou na política? Você sabia disso? Vamos pegar aqui os caras. Aí o negócio fica...
E o César não vai estar na bancada, né? O César é brilhante. O César não vai estar na bancada, vai estar na bancada encarando o Freixo. Eu, se tivesse lá, eu diria ao Freixo o seguinte, cara, esquece César Maia, esquece qualquer coisa, agarra no Lula e vem de cima para baixo. É isso que ele tem que fazer. Porque é a única chance que ele tem de enfrentar a estrutura no Rio. E você acha que Rodrigo Neves e Felipe Santa Cruz são carta fora do baralho? O Felipe Santa Cruz tem uma dificuldade enorme, né? Porque não tem discurso. Ele poderia ter um grande discurso, que é o discurso do direito das pessoas, que casa na imagem com o cara da OAB, mas ele não tem. Ele está indo no discurso, aquele discurso de sempre do Eduardo Paes, né? E o Rodrigo Neves fica aí, isolado ali em Niterói. Ele fica isolado ali, quer dizer, o resto do Estado desconhece Rodrigo Neves, desconhece muito. Então, eu acho que ele não tem essa capacidade numa eleição que é essa briga. Chance que ele tinha, se o Ciro não existisse, era ele colar no Lula. Ele tenta isso. Você vê que a entrevista sabatina dele no Globo, ele critica o Ciro quando o Ciro critica o Lula. Ele já percebeu isso. Então, o melhor negócio para o Rodrigo Neves hoje é o Ciro desistir ou sumir. Mas o Ciro ali impede que ele se aproxime do Lula. E está dando tempo ao Freixo para fazer isso. Sim. O Eduardo Paes está tentando agora criar um segundo palanque para o Lula. Aliás, eu não sei, tua impressão, você está mais tempo nisso do que eu nunca vi uma eleição que há um mês, a nível nacional, coisa muito bem definida, mas há um mês basicamente das convenções, a gente tem um grau de indefinição tão grande, né, assim, do jogo político, quem são os candidatos, as composições das chapas, quem são os candidatos ao Senado. Você tem uma quantidade de coisa que pode mudar de uma hora para outra, né? Assim, não tem nome, cara. É um negócio incrível, né? Tem nome. As outras eleições todas, você ia... Você sabe qual é o jogo, né? Um mês antes. Mas por quê? Porque as lideranças sumiram. As lideranças sumiram. Eu estou escrevendo a história da política no Rio de Janeiro. Cara, às vezes eu me sinto um sarcófago. Entendeu? Eu me sinto uma múmia. Eu disse, cara, não é possível que tem essas pessoas. Elas morreram, cara. Elas foram embora. Não tem mais quadro político de substituição. O quadro político no Rio de Janeiro substituiu. Então hoje você está num quadro político empobrecido no Rio de Janeiro e ninguém conhece ninguém. Agora, hoje eu ainda vi uma decisão, porque a eleição é tão maluca que você vai mudando toda hora, que numa aliança os partidos podem apresentar candidato ao Senado diferente. É, a candidatura avulsa, né? Avulsa. Cara, olha a maluquice. A informação que eu tenho é que no arco de alianças do Cláudio Castro, que é um arco grande, são vários partidos, a maioria ele vai lançar candidato que ninguém quer apoiar o Romário. Mas a maluquice. Agora, como é que faz campanha? Entendeu? Então, eu acho que no Rio de Janeiro está uma coisa... Agora, o que me chama a atenção é a falta de liderança. Impressionante. O Rio de Janeiro ficou uma certa terra arrasada, né? Arrasada. Não tem. O governador do estado não é conhecido pelo cara que passa na frente do palácio. Ele não sabe quem é. O cara não tem personalidade, ele não tem presença. Ele faz acordo político, mas ele não tem nenhuma presença com a população, até porque não teve tempo para ter. O Cláudio é um cara que veio de vereador a governador em 2 minutos. Sim. Então, não teve tempo para criar liderança nem nada, assumiu o governo cheio de medo, então dando secretaria para todo mundo para não cair, todo dia nego dizendo que ele vai ser preso. Né? Eu via como uma grande oportunidade esse vazio para se criar novas lideranças. E elas não estão se criando. Portinho se distancia um pouco, tecnicamente, está fazendo um bom trabalho, mas não tem expressão popular nenhuma. Está muito confinado em Brasília, né? Está fazendo bom trabalho, está se destacando no Senado, até assumiu a liderança do governo para um senador de primeiro mandato ainda sendo suplente, é uma façanha enorme. Tá? Mas falta ele entender que tem um vazio. Falta ele entender que tem um vazio a ser ocupado. Cara, eu não estou de exagero, não. Eu comecei a escrever e disse assim, cara, que dê as pessoas. O Rio de Janeiro não tem ninguém que você olha assim e diz assim, esse cara aqui, em 5 anos, vai ser governador do estado. Pode olhar, não vê.
Você não acha, Jackson, que isso é um pouco fruto dessa legislação eleitoral extremamente pragmática que o Congresso fez, que a única coisa que interessa aos partidos é eleger deputado federal e mais nada? Você não acha que isso é um pouco fruto? Porque hoje o cara, se um partido desse médio, vamos pegar assim um partido que tem muita essa característica, o PP, é um partido que tem no Brasil inteiro, é um partido que existe há muito tempo, um partido que poderia ter uma organicidade de formar quadros, né, como já formou. Você tinha aqui no Rio de Janeiro, presidindo durante tantos anos, o Francisco Dornelles, que era um quadro de longa data. Você pode concordar ou discordar das posições dele, mas é um quadro político. Mas qual é o interesse em você gastar recursos formando quadros? Vai lançar um cara para governador? Para quê? Não é melhor ter uma secretaria lá com Cláudio Castro e eleger uma bancada maior de deputados federais, que no fundo é o que interessa aos partidos? Eu acho que essa legislação, você não acha que passa um pouco por isso, não? Legislação hipócrita, mal feita. Ela vai sendo sempre criada para preservar o poder na mão dos mesmos. E quando você não abre espaço para a criação de novas lideranças, morreu. Não tem espaço. Nova liderança. A Revolução de 64 matou muito isso, com relação às universidades. Quando você pega os quadros políticos anteriores a 64, que sobreviveram a 64, era gente que vinha de universidade, formados, professores, todos eles, advogados brilhantes, era por ali que eles vinham. Isso se castrou lá atrás. E hoje a janela de entrada para a política são os partidos. E essa legislação hipócrita liquidou os partidos. Liquidou, não tem mais partido. Você tem agremiações ali com dono que comanda o dinheiro e o tempo de televisão. Por que eles criaram a lógica do deputado federal? Né? Lógico, o deputado federal está formado pelo dinheiro. Eu tendo mais deputados federais, eu vou ter mais grana no fundo. Eu tendo mais grana no fundo, eu elejo mais deputado federal. E assim vai essa onda. Seria ótimo se todo mundo compreendesse a importância do Congresso. Não compreende. Então, a legislação hipócrita, esquisita. Outro dia eu estava com o Moro. Você pega o caso do Moro, o caso do Dallagnol. Ele está discutindo domicílio eleitoral, irmão. Sujeito que foi juiz no Paraná, prendeu Deus e o mundo, ministro da Justiça, não pode concorrer porque não mentiu sobre o endereço. O negócio não é mudar, é você ter alguém que te dê o endereço. É uma hipocrisia, cacete. Na legislação eleitoral, na hora de eleger, é exatamente a mesma coisa. Eu tenho que eleger deputados federais, porque aí eu faço o fundo. Sim, aí você vai pegar esse dinheiro que você vai eleger deputado federal e vai gastar numa candidatura que você acha que não tem pouca chance. Porque eu vou formar um quadro aqui que pode ser daqui a 4 anos. Não, o cara, enfim, não vou gastar dinheiro com isso. Ele não pensa em projeto político. Ele não pensa. A política está muito imediatista, muito pragmática e imediatista. Porque o natural da política é você construir os quadros. É você hoje olhar e dizer assim, puxa, eu vou fazer o presidente da República daqui a 20 anos. A preocupação é formar uma bancada para quem sentar na presidência da República precisar daquele partido político. Só isso. Obedecer. Isso é ruim para o Brasil. Muito ruim para o Brasil. Eu estou vendo que isso tudo vai nos levando para uma situação que a gente mesmo vai começando a compreender a necessidade de mudar. Uma coisa que a gente está aprendendo muito, a população como um todo, como é que essas coisas funcionam. O primeiro momento para mudar é compreender que está funcionando errado. A população hoje está completamente fora do processo político. Está discutindo política e não está dentro do processo. Sim. Porque não consegue entrar. O finado Conde dizia uma coisa que é verdade: reforma política e reforma tributária, se você não fizer para ser executada pelo próximo governo, nunca vai sair. Ou então vai ser essas porcarias que nós estamos vendo aí. Porque o cara, é o que você disse, o cara está querendo salvar. O cara vai mudar uma regra que favorece a ele? Para quê? Não faz o menor sentido. Entendeu? Você tem que votar para a próxima legislatura, para o próximo governo. Aí, problema de quem vier. Aí você faz um negócio que tenha um mínimo de racionalidade, né, para funcionar como tem que funcionar. Fora isso é muito difícil. Eu ainda tenho muita esperança que a gente consiga
Que a população veja, porque só vai mudar se a população perceber isso. Muita coisa ela já aprendeu, né? Aprendeu o que é o Supremo, aprendeu para que serve. Hoje as pessoas discutem isso. Já sabe que o presidente não manda, que não é o presidente da República que pode mandar na Petrobras, o presidente da República não manda no Supremo. Você vai aprendendo, você vai criando. Sim. Aí você vai criando as condições, vai mudando a legislação. Agora, leva tempo, o processo leva tempo. Nós estamos vivendo, Rodrigo, a pior fase da política brasileira. Nós estamos vivendo a pior fase. Porque é quando você não olha para ninguém como referência. Você não tem ninguém como referência. Não tem. No próprio Congresso, né? Os quadros são muito fracos. Esse presidente do Senado é fraquíssimo, esse Pacheco. É um cara, Rodrigo Pacheco. Assim, você vê nitidamente medroso. Dizem que ele tem um escritório de advocacia enorme em Minas e tem vários interesses nos tribunais superiores, aí ele fica ali aquele talvez não seja nem isso, cara. Talvez seja o fato de ser mineiro. Entendeu? Você teve Tancredo Neves, você teve que era a mesma coisa. Outros mineiros aí que... Só assumia a posição sob pressão. Se você pegar na Revolução para cá, os presidentes da Revolução, os generais fortes, vice era tudo mineiro. Quando não foi o problema da crise, que foi a época do Médici, o resto tudo era mineiro, irmão. Porque mineiro não incomoda. Mineiro ali vai devagar, ele vai construindo, né? Eu me lembro da propaganda do Jânio Quadros, quando foi candidato a prefeito de São Paulo, já na segunda vez, né, prefeito de São Paulo. Ele entra no ar e diz assim: tem um cara que levou 50 anos para ser presidente, eu levei muito menos. Ele estava se referindo ao Tancredo que tinha morrido. Mineiro é mais jeitoso, ele vai andando. Rodrigo Pacheco é exatamente isso. Ele é aquele mineiro do tipo do Zema. Porque em Minas Gerais você tem duas figuras políticas, a de Belo Horizonte, e nessa eleição você está vendo isso com clareza, que o prefeito de Belo Horizonte é candidato. Você vê a diferença de perfil. Aquele era um mineiro de Belo Horizonte, aquele mineiro mais duro, fala grosso. O Zema é um mineirão do interior, né? Aquele cara que fala manso. O problema é que o Senado, nesse momento, não poderia estar na mão de um sábio, né? Tinha que estar na mão de um cara guerreiro de enfrentamento, de ir para dentro e tal. Que não é o perfil do Rodrigo Pacheco. Não é o perfil do Rodrigo Pacheco. Aliás, já que você entrou na questão do Senado, o Senado aqui no Rio de Janeiro também é outra interrogação danada, né? Tirando o Romário, que todo mundo conhece, os outros candidatos são completamente desconhecidos. Totalmente. Aliás, eu acho que cá entre nós, eu acho a reeleição do Romário difícil, porque ele é o único candidato conhecido. Você faz uma pesquisa e ele dá um número ali, na minha opinião, relativamente baixo. Pelo grau de desconhecimento dos outros, uma pesquisa estimulada deveria aparecer num número muito maior, né? Rodrigo, eu estou ouvindo de médicos. Agora, quando eu gosto de médico, você vive para fazer exame. Estou ouvindo de médicos que eles me perguntam o seguinte: você não tem eleição para quê? Pergunta para mim. Tem eleição para quê? Tem eleição... Senado já não foi? Assim, cara. Entendeu? Então, o cara está presidente da República, máximo governador. No Rio, então, sem quadro, eu pergunto a você, André Siciliano, candidato a senador no Rio de Janeiro, quem que sabe que é? O André é um cara fantástico, conduzindo a Assembleia, conduzindo lá os deputados. Mas vai andando por interior, você não sabe quem é. Entendeu? Aí tem eu que confunde ele com o André do PV, aí tem outro que confunde com o André Correia. Lá em Teresópolis, o nego me perguntou: o André Correia é candidato ao Senado? Não, que eu saiba, não. Tinha um vereador que era siciliano também, que foi, siciliano. Ficou conhecido porque teve aquela história da Marielle, tentaram envolver ele, até foi absurdo que fizeram com ele, mas, enfim, isso teve muita repercussão, né? Imprensa. O que você faz? Entendeu? Então não tem. O Romário é conhecido pelo futebol. Mas se como é o Lula colocando a mão em cima dele, ele é um candidato forte, né? Qualquer um que o Lula colocar. Qualquer um que o Lula colocar, com a vantagem que do outro lado o cara não vai colocar. O Bolsonaro não coloca a mão em cima de ninguém. Sim. Eu fui procurado por um dos candidatos da base do Bolsonaro, uma conversa interessante, o cara muito ligado lá. Aí ele virou para mim e disse assim: o presidente já me avisou,
Não tem esse negócio de fazer acordo com o vereador, com o deputado, que isso não existe. Eu nunca fiz, sou presidente da República. O estilo do Bolsonaro é esse. Bota a mão em cima de ninguém. Mas se o Lula abraçar um candidato ao Senado, aqui tem muita chance de levar, muita chance. Agora, quem são os candidatos além do Romário? Né? Quer dizer, quem vai ser o candidato do presidente, que o Romário já está lá do outro lado no PL? Os três senadores do Estado estão do outro lado. Flávio Bolsonaro, pouca gente sabe ainda quem é, no Rio de Janeiro, só conhece pelo sobrenome. Você tem o Romário, né, que é o outro. O terceiro, que o senador, também está lá. Então, são todo o Portinho, são os três senadores do PL. Então, não sei como vai ser uma vaga, né? Vai ser angustiante. Vai sair para a composição. Eu acho que a grande incógnita dessa eleição para o Senado, hoje você tem o Romário, tem aí uma vai não vai, tá essa discussão se o PSB lança o Molon, se não lança, né, por conta desse acordo com o PT, o André Siciliano. Ninguém mais. Não tem mais ninguém, quer dizer, eu acho que a grande incógnita, por exemplo, eu acho, não, eu sou suspeito para falar, mas eu acho, por exemplo, se o Crivella entrasse nessa disputa, era um fortíssimo candidato. Eu continuo insistindo nisso. Eu, quando posso, mando mensagem para ele e tal, continuo insistindo que é um quadro que deveria estar nesse jogo. É um quadro que se elege para o Senado. Tem o segmento dele. Ele hoje está com um discurso muito forte de vítima. Sim, o processo dele foi anulado, ele sofreu uma prisão arbitrária, o processo foi anulado, não há nenhuma prova contra ele. Não, o cara enriqueceu na política, pelo contrário. Então, quem conhece um pouco o Crivella sabe que não é a praia dele, né? E ele apanhou muito na prefeitura por conta do antecessor. E ele não soube lidar com isso. Chama a atenção do Crivella o seguinte: o Crivella entra no governo fazendo o que é certo, começa a fazer o que é errado depois. Tudo aquilo que ele fez depois é que tumultuou muito o governo dele. Agora, é um quadro político para o Senado, sem dúvida. Foi um grande senador, tem perfil para isso. Pode não ter perfil para prefeito, para governador, mas senador tem. Agora, eu não vejo falar dele, né? Ele, não sei como é que ele está conduzindo o processo dele. Mas sempre que eu peço, eu tenho o WhatsApp dele, eu disse assim: não desiste, continua. Vai para dentro. O partido, as informações que eu tenho, que insistem muito que ele seja candidato a deputado federal, né? É uma bobagem, cara. Vai para o Senado. Vai para o Senado. Às vezes eu fico até me restringindo um pouco de escrever, porque como eu estou no mercado, o cara deve estar achando: esse cara está querendo fazer minha campanha. Eu não quero, não. Não quero fazer campanha do Crivella. Eu só acho que o Crivella é um quadro para o Senado e um quadro que seria um quadro muito bom para o Rio de Janeiro. Eu não vejo nenhuma vantagem em ter o Romário no Senado. Nenhuma vantagem para o Rio. Nenhuma. Mas eu vejo que o Crivella, sim. Para melhorar a vida do Crivella, na capital, que ele perdeu a eleição, mas teve 1 milhão de votos no segundo turno, o Eduardo Paes, que ganhou a eleição fazendo discurso que ia dar uma grande virada na cidade, zero. A gestão dele é abaixo de zero, né? Então, assim, hoje é um grande cabo eleitoral que o Crivella tem. Porque o cara que não votou no Crivella esperando que o Eduardo, com todos os problemas que ele tem, fosse dar uma virada na cidade, enfim, nada aconteceu, pelo contrário, né? Tá aí o sistema de transporte aos frangalhos, já tem quase 2 anos de governo, saúde piorou, enfim, tem um desastre. Desastre, cara, um desastre. Vamos falar de Eduardo Paes, eu vou dizer a você, é um desastre. Mas era um desastre anunciado, entendeu? A única vantagem que o Rio de Janeiro teve com o retorno do Eduardo é que ele é obrigado a resolver os problemas que ele criou. Mas isso pode ser saneador para ele também. Eu vejo o Eduardo falando de negócio de transporte, quem criou essa confusão foi ele, cara. Sim. Foi ele. Planejou isso tudo, fez uma licitação horrorosa, mal feita, umas obras abaixo da crítica, né? Lealdade na política, zero. Zero. Quando você vê a trajetória dele, é zero. Ele só pensa nele. Entendeu? Quer dizer, é um sujeito que não constrói para o futuro. Eu sempre imaginei, Eduardo, prefeito, Eduardo voltando à prefeitura, pode ser a grande liderança que o Rio precisa, mas é um zero.
Eu acho que ele vive a vida infantilmente, entendeu? Outro dia eu fiz uma crítica, ele criou um tal de Valeu, que era para concorrer com o iFood, entendeu? Ele deve estar suando para sumir com isso, porque você não vê isso mais em lugar nenhum, entendeu? Mas qual é o princípio disso? A Nenhum. prefeitura agora vai ser entregadora de comida na casa das pessoas? Isso não é tem que cuidar da saúde, da organização da cidade, da conservação da cidade, de melhorar o ensino público. Isso é que ele tem que cuidar. Isso é o fim do mundo. E aí é que eu vejo que tem um espaço enorme de liderança. O Rio está um buraco de liderança. Está um buraco. Eu não estou vendo gente se posicionando para isso, né? Quer dizer, por quê? Porque o prefeito deu errado. O governador até agora não tem expressão, né? Não vê. Não. O governador é aquele cara que quando chega, né? Você, tipo, o governador está aí. Cláudio não é isso, né? Tem falta entrega também, né? Eu acho que, assim, a gente difícil até de julgar pelas circunstâncias que o Cláudio assumiu o governo e também acabou fazendo um governo de 2 anos, mas, assim, essa falta de entrega, essa falta de marca, acho que é um problema que ele vai ter na campanha sério. Enorme. Eu estava conversando, outro dia eu recebi a visita de um cara que está em São Cristóvão. Cara, o bairro foi para o desastre ali, total. Né? São Cristóvão, que é um bairro histórico, está abandonado, largado, não tem nada ali mais está funcionando, entendeu? Quando você olha o estado do Rio de Janeiro todo, você encontra vários lugares como esse, igual no estado do Rio de Janeiro inteiro. As cidades não estão sobrevivendo, o governador não tem entrega, ele não tem projeto nenhum para coisa nenhuma. Você não vê assim, isso aqui é o projeto, é a marca do governo. É um governo que a única marca foi vender uma empresa, a SEDAI. Até agora, você olha é isso, olha por aí, é isso. E na prefeitura do Rio, de onde poderia sair uma grande liderança, então está caótico, né? Eu tenho sido muito crítico, mas não é por nada, porque eu acho que, de fato, o Eduardo não está tendo competência para levantar a cidade. Ele não tem competência para isso. É o pior momento na vida do Eduardo, está sendo esse governo. Né? Bom, mas o outro ele tinha 60 bilhões para gastar, agora não tem, né? Tinha um governador que mandava nele. Né? O governador estava ali. Com todos os defeitos, não tem medo nenhum aqui de ser crítico. O Sérgio Cabral pode ter tido todos os desvios de conduta, mas era um cara com uma habilidade política absurda. Total, absurda. Fazia acontecer. Tinha entrega. Exatamente. Eu não gosto do Cabral, processei ele e tal, mas o Cabral te entrega. Sim. Ele tinha uma equipe que ele dizia assim, Rodrigo, vai lá. Te dava as condições, você metia e ia fazendo. Exatamente. Entendeu? Eduardo é tudo para dentro, cara. Tudo é dele. A equipe dele não tem estrela, entendeu? Você olha em volta, você diz, quem é que está aí? Entendeu? Não, o governo é medíocre. Você pega o governo dele agora e compara com o primeiro governo dele, que eu fiz parte, é brincadeira. Compara o secretário Cláudio Agostinho com esse Ferreirinha, não dá para saída. Zero. O Hans Doman com outro menino que era sub dele também é um downgrade. Não, modéstia à parte, a ordem pública que nós criamos na época e conseguimos começar a colocar ordem no Rio de Janeiro, e por aí vai. Você vai fazendo uma comparação, é trágico, é um quadro péssimo. Você olha e não vê nada, não vê nada. E aí é que eu digo a você, Rodrigo, me preocupa o estado do Rio de Janeiro por isso. É um estado que está entregue para um lado a milícia, o outro lado o tráfico, a política não desenvolve, ela não sai do lugar. Você tem quadros que poderiam estar melhores, mas não conseguem, por razão do passado. Garotinho é um. Sempre vai ter problema no caminho dele, sempre vai ter problema. Então você não consegue. Vejo alguns quadros que são melhores, mas eu não vejo o preenchimento da liderança. Verdade. Jackson, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Infelizmente, porque eu ficaria mais 1 hora contigo aqui, sem sombra de dúvida. Eu também, eu adoro esse programa aqui. Mas eu quero muito te agradecer. Acho que você foi muito esclarecedor aqui em muitos pontos. Acho que é importante a população saber o que acontece, ter uma visão mais ampla do que acontece. Queria muito agradecer a você esse tempo que você dispensou aqui ao programa. Eu te agradeço muito, adorei o programa. E volto a dizer, cara, eu continuo olhando para você como um quadraço, um quadro da política. Você faz parte dessa fase, quando você foi deputado, você foi secretário, você faz parte de uma fase que o Rio de Janeiro perdeu. Perdeu. Tem um vazio deixado por pessoas como você ali, né, que evidentemente cansaram desse troço, foram caminhando para outra direção
um sucesso fantástico. Mas o Rio precisa de liderança. Precisa de liderança. Precisa nascer alguma liderança nova para conduzir esse processo. Porque senão a gente vai cada vez pior. Cada vez pior. Vamos dizer que, repito, o governo do Cláudio. Ele vai ser um governo talvez melhor um pouco? Pode ser. Mas não vai ser o que se espera dele. Vai ser um governo que todo mundo vai estar esperando para acabar. Né? Você está indo para uma eleição do Senado que você não tem nome. Câmara dos Deputados você não tem grandes nomes. Mas esse programa aqui vai ajudar a construir isso, pode ter certeza. Tomara. Tá bom? Olha, eu quero muito agradecer a você. Infelizmente estamos chegando ao final, mas eu quero agradecer muito a você que nos acompanhou durante essa quase uma hora de programa. Obrigado a você.